Olá, você vai ver nesta edição. Tomada de contas instaurada em decorrência da não prestação de contas da realização de projeto escolar esportivo é julgada irregular e presidente de federação é multado. Representação interna envolvendo a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos é julgada parcialmente procedente. Reforma da Previdência e regras gerais do RBPS merecem a atenção dos gestores municipais. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária desta semana, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou irregular uma tomada de contas especial referente a um convênio firmado entre uma federação e a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. A decisão ainda impôs aplicação de multa e a restituição de R$ 25 mil aos cofres públicos. Veja os detalhes. A tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso para apurar a prestação de contas de um termo de convênio celebrado entre a pasta e a Federação Mato Grossense de Desporto Escolar, sob a então responsabilidade de João Bosco de Lamônica Júnior. O objeto do convênio foi a realização do projeto cultural MT Mais Esporte, no valor total de R$ 27.995, dos quais R$ 25.450 foram repassados pela Secretaria, e o restante seria oriundo de recursos próprios do conveniente. O dinheiro deveria ter sido aplicado na divulgação de mídia em TV. Na prestação de contas da utilização do recurso, foram constatadas irregularidades pela Secretaria de Cultura, que notificou o responsável para que se manifestasse. Porém, o gestor permaneceu inerte e, na apuração da tomada de contas especial, foi constatada a ocorrência de dano ao erário, no valor de R$ 25.450. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, pontuou que a prestação de contas do convênio não logrou êxito em comprovar o nexo casual entre as despesas realizadas e a execução do objeto do convênio. Portanto, a partir do exame dos documentos que constam nos autos, ficou comprovado que o responsável pelo projeto não executou as despesas do convênio rigorosamente, conforme determina a legislação. Acolho o parecer ministerial 259 de 2018, da lavra do Procurador de Contas, Gustavo Coelho Deschamps, e voto pela irregularidade das contas relativas ao convênio 84 de 2012, responsabilidade do senhor João Bosco de Lamônica Júnior, com condenação de restituição ao erário no valor de R$ 25.450 nos termos da legislação pertinente, em razão da não evidenciação do nexo causal entre os documentos apresentados e as despesas afetas à execução do objeto pactuado no convênio. O voto do relator foi acolhido por unanimidade do Pleno, que ainda aplicou multa equivalente a 10% sobre o valor atualizado do dano ao erário apurado na irregularidade, além de determinar o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para a apuração das ações cabíveis. O TCE julgou parcialmente procedente uma representação de natureza interna aberta para apurar supostas irregularidades no envio de documentos por parte da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Confira. Devido ao descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE, uma representação de natureza interna foi formulada pela Secretaria de Controle Externo da Primeira Relatoria em desfavor da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. O ex-gestor Márcio Frederico de Oliveira Dorileu apresentou defesa na Corte de Contas. De acordo com o conselheiro relator Luiz Henrique Lima, a obrigatoriedade do envio de documentos tem o propósito de realizar a transparência dos atos da administração pública, não sendo uma opção do gestor.
O responsável discordou da equipe técnica, alegando que protocolou no Tribunal de Contas os balancetes financeiros e orçamentários do mês de janeiro de 2015. De acordo com o relator, os documentos foram entregues, mas fora do prazo. O atraso foi inferior a 5 dias, sendo dispensável a aplicação de penalidade ao ex-gestor. Julgá-la parcialmente procedente, em razão da parcial caracterização de inadimplência no envio intempestivo de documentos e informações de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas. As regras de aposentadorias e pensões na administração pública foi um dos temas debatidos no ciclo de capacitação Gestão Eficaz. Isso porque o assunto é recorrentemente consultado pelos gestores com a nossa equipe técnica. E você, sabe como funciona a concessão desse seguro social? Acompanhe na reportagem a seguir. Você sabia que o Tribunal de Contas de Mato Grosso é o responsável pelo registro das aposentadorias e pensões de todos os servidores públicos estaduais e municipais? Pois é, mas antes disso, nos municípios, por exemplo, quem concede esses benefícios são as prefeituras. Acontece que, para isso, é preciso seguir uma série de regras previstas na legislação. Por conta da complexidade ligada às regras de concessão das aposentadorias e pensões, o tema faz parte da programação do ciclo de capacitação Gestão Eficaz, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Nós estamos aproveitando o ensejo da reforma também, né? Passando conhecimento que muitas vezes fica só para as pessoas técnicas, as pessoas que militam nessa área do direito previdenciário e passando para os servidores como um todo, para que todos possam conhecer, para que todos possam verificar quais são as próprias regras que elas podem estar adquirindo agora ou no futuro e também se preparar para as discussões macros, que são essas discussões desse novo impacto de reforma previdenciária. Há apenas um tipo de pensão, mas as aposentadorias são divididas em por invalidez, que é concedida por conta de doenças ou acidentes, compulsória, que é concedida proporcional ao tempo de contribuição do servidor público, e voluntária, que depende de alguns requisitos específicos. Também é preciso estar atento às regras ligadas à certidão do tempo de contribuição e às fórmulas para o cálculo da remuneração, quando da concessão desses benefícios. Todos os pontos que merecem atenção, afinal, falhas na concessão desses benefícios podem acarretar na penalização dos gestores. Ele pode ser penalizado quando ele, por exemplo, dá uma concessão ilegal de benefício. Concede, vamos supor, uma pensão por morte a um beneficiário que não era dependente. Então, o beneficiário de uma pensão por morte, ele tem que ser dependente, comprovar os documentos necessários, mínimos necessários, para poder receber o benefício. Outro debate que também ganhou destaque foi a reforma da Previdência. E diante dessas abordagens, os participantes aproveitaram para sanar dúvidas e expor algumas experiências. A exemplo de Arineia, que tem um irmão que sofreu um acidente de trabalho e busca o direito da aposentadoria por invalidez. No meu caso, para minha família, né, hoje pôde contribuir, né, porque a gente fica nesse jogo de empurra, né? É INSS, é não sei o quê, então assim, a gente não tem o esclarecimento certo. Hoje, graças a Deus, a gente pôde ter esse esclarecimento, né? Já vamos procurar os meios legais, né, para resolver a situação, no caso do meu irmão, né? O ciclo também oportunizou o compartilhamento de situações registradas por diversos regimes de previdência municipais. Quando você está trabalhando na ativa, você não pensa que um dia você vai aposentar e que você tem que cumprir critérios, né? Você tem que ter o perfil para a concessão, principalmente os professores. Eu achei assim fundamental para mim, muito esclarecedor quando ela falou do tempo, né?
Já tirei algumas dúvidas, ainda vou tirar mais, e isso vai nos auxiliar muito na tomada das decisões. Acredito que é muito relevante mesmo, né, que os gestores tenham mais propriedade da concessão do benefício que estão fazendo. Daí a gente tem aposentadoria, a gente tem pensão, a gente tem as reflexões que foram trazidas ali da aposentadoria por invalidez, questão de concessão de auxílio-doença, né, que é algo muito relevante e ainda é um assunto muito tratado de forma muito superficial ainda, né, inclusive pelos órgãos fiscalizadores, né, que é uma matéria que a gente realmente precisa pensar. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais!